Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Chegando mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, né, pessoal? Hoje eu estou gravando tarde, tá, pessoal? Porque deu um problema aqui, tá? Eu tinha gravado aqui um vídeo, mas não saiu o áudio. Agora consertei aqui, tá, pessoal? Celular, né? Você vê, espero que não dê problema, tá, pessoal? Pra gente continuar o nosso estudo, tá? Mas vamos continuar aqui, tá, pessoal? O nosso estudo, né? Eu quero agradecer a vocês novos aí, tá, pessoal? Que estão se inscrevendo aí, vocês que estão vindo aí, né? Nesse dia. Obrigado pela preferência, tá, pessoal? Aqui do meu canal. Simples, mas para passar uma verdade, uma frequência boa para que a gente tome consciência, a gente evolua espiritualmente, tá, pessoal? Então, canal aqui aberto, acessível para todos, tá? Não explorando vocês, tá? Como alguns aí fazem, tá? Com sinceridade, trabalhando nas nossas dificuldades, mas que traga informação, aquelas informações corretas, tá? E às vezes até essas informações, tá, pessoal? Muitas pessoas não entendem, tá? Até ficar zangado comigo aí algumas coisas. Esse vídeo mesmo que eu tô falando, tá mexendo bastante aí, porque eu tenho falado muita coisas aí, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Faz parte do nosso processo aqui da consciência, tá? Espero que vocês, né, entendam, tá? Deus abra a sua consciência, vocês comecem a entender aquilo que eu estou falando. Então, aqui, pessoal, você só vai entender se você for guiado pelo próprio Deus para parar aqui no meu canal. Teve gente que veio assim, ó, guiada mesmo. Quando chegou aqui, começou a entender tudo, tá? Então é isso, eu acredito nisso, tá? Que tem um espírito que está guiando as pessoas para, como é que se diz? Para receber a mensagem, a frequência, né? Então, elas estão sofrendo, a maioria aí não sabe que a espiritualidade quer trabalhar na vida dela, então ela vai para esses grupos que ela encontra aí, mas estão sofrendo lá, estão fora da conexão, né? Então, a própria espiritualidade vai trazer as pessoas, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês que se inscreveram. Se vocês perceberam, vocês não bateram aqui de paraquedas. Vocês foram direcionados pelo próprio Deus, tá? Agradecer a isso, né? Pelo trabalho dele, que eles estão dando entendimento a vocês, trazendo vocês para entender aqui a espiritualidade, tá? Então, agradecer a vocês e, como é que se diz? A gente está aqui no nosso estudo, né, pessoal? Que vai para a quinta parte. A gente vai gravar a quinta parte, porque a gente ontem falou da quarta parte. E olha que essa quarta parte deu o que falar aí, tá, pessoal? As pessoas deu o que falar. Vou tomar meu chazinho aqui, tá? Pra gente seguir aqui a nossa caminhada, tá? Então vamos lá. A gente tá falando do tema o que é o alicerce da espiritualidade. Então você já sabe o que é, né, pessoal? Não preciso eu repetir, mas a gente já falou primeira, segunda, terceira e quarta parte. A gente já vai para que você já tenha uma ideia do que seja esse alicerce da espiritualidade. Por quê? Tem o falso também, tá, pessoal? Que é um, que é um tema que eu vou falar nos próximos vídeos aí, que eu estou preparando esse tema aí, tá? Com o maior carinho para. Eu sei que vai mexer também com vocês, tá? Mas é importante a gente ouvir para tomar consciência. Vocês têm que ouvir de algum espelho. Então, eu estou me colocando como espelho. É uma verdade que está em você, mas você não quer ver. Por que, que as pessoas, quando ela assiste meu.
meu vídeo, eu já ouvi testemunho que pessoa quando assiste meu vídeo, ela algo toca na alma dela, né? Principalmente quando eu falo dos falsos profetas aí. Entende por quê? Porque é uma coisa que está dentro da sua alma. Só você que não quer ver. Então, uma pessoa que é religiosa, ela está lá, ela não quer ouvir isso, ela vai ficar zangada comigo, tá? Mas está tudo certo, tá? Eu entendo aí a sua consciência, seu nível de consciência, tá? Então, aí o que é que a gente fala? O que é o alicerce da espiritualidade, né? Ele fala, o alicerce da espiritualidade é uma base sólida e são princípios que sustentam a fé, a vida anterior e a conexão com o sagrado divino e com um propósito maior. Geralmente é construído sobre valores éticos e morais, como fé, amor, verdade, humildade, oração sincera. Nossa, está faltando isso na espiritualidade de hoje, tá, pessoal? Essas virtudes podem nos orientar à conduta ética e à resiliência emocional. Então, resiliência tem um vídeo aqui que eu falo sobre essa resiliência espiritual, né? Emocional, que cuida do nosso emocional. Então, a gente vai estar forte emocionalmente, né? E ao propósito de vida. Então, a gente precisa entrar no propósito de vida e ter uma resiliência emocional forte. Por quê, pessoal? Porque a gente vai enfrentar pedrada, a gente vai enfrentar tempestade muito forte. E a gente precisa estar como é que diz, um alicerce bem seguro. Tá, pessoal? Então a gente viu isso aí na primeira, segunda, né? Segunda parte, terceira. Tá tudo aí, tá, pessoal? Tá tudo gravado. A não sei que o YouTube mandou embora, tá? Terceira parte, quarta parte, quarta parte, e agora a gente vai falar da quinta parte. Então, a gente parou aqui, da quarta parte, foi construir nossa casa, nossa vida sobre a alicerce da fé em Cristo. Então, é aí que a gente tem que colocar nossa fé, né, em Cristo. Significa o quê? Isso, na prática. Ancorar cada das ações. Então, cada das ações a gente tem que ancorar. Decisões e pensamento no princípio eterno. Então, a gente tem que ter o nosso pensamento em princípios eternos. Né? Por isso que Cristo falou para os discípulos, né? Trabalhar não pela comida que perece, mas para aquelas que permanecem para sempre. Então, os discípulos trabalharam, né? Para as coisas eternas. Por quê? A gente é eterno, pessoal. A gente que é espiritual nascido é eterno. As pessoas que é dessa realidade, ela só trabalha para esse propósito aqui dela, que, como é que se diz? Que não é eterno. Entende? Por isso que ela quer ficar eternamente aqui na Terra. Ela não tem uma visão além dessa realidade aqui. Ela se prende aqui. E é isso que o inimigo quer, tá? Quero preso vocês aqui, tá? Vocês vão ficar presos. Mas Cristo veio trazer uma visão da nossa libertação além dessa matéria. Então, foi por isso que ele falou isso para os discípulos. Trabalhar por aquilo que, pela comida que não perece. Então, a comida espiritual. Ai, irmão Somer, mas a gente aqui tem um corpo, é humano aqui, a gente não. Claro, a gente vai ter aqui a nossa espiritualidade, vai providenciar tudo, tá? A gente vai fazer aquilo realmente e vai ter o nosso sustento até o momento de a gente ir embora daqui. Tá, pessoal? Isso que não é pregado aí, é pregado outra coisa, de
você tem que ficar rico, você é prosperidade aqui e tal. Então, é pregado outra coisa. Então, não é pregado isso. Isso que tem a ver com o evangelho. Então, esses outros evangelhos, que não é o evangelho verdadeiro, estão pregando outra coisa totalmente contrário ao que Cristo estava ensinando aos discípulos. E ninguém fala isso, tá, pessoal? Porque tá todo mundo carnalmente, tá, pessoal? Então, ninguém fala sobre isso. Tá todo mundo naquela mesma visão ali. Entende? Então, ele diz ancorar o pensamento em princípios eternos da palavra de Deus. Então, é isso, né? Aí vamos lá, quinta parte. A vida vai, ocorrerá e lança os desafios em nosso caminho. Tempestade de dúvida, enchente de problema, vento de mudança, mas a promessa de Cristo é clara. Os alicerces que ele fornece são imutáveis e inabaláveis. Então, pessoal, o que Cristo fornece é suficiente para a gente levar uma vida espiritual, uma vida segura, uma vida que não vai abalar. A gente não vai cair espiritualmente. Nossa, muitos já têm caído aí, tá, pessoal? Por quê? Não lançou esse alicerce, essa base na rocha que é Cristo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Então eu disse, vai ter tempestade de dúvida, às vezes a gente tem dúvida, enchente de problema, né? Olha aí, pessoal, se eu for falar meus problemas aqui para vocês, vocês vão chorar, vão querer me dar uma esmolinha aí. Ô, irmão Samuel, ô, eu tô com pena de você. Entende? Então, os problemas, vento de mudança, né? Por isso que muitas pessoas têm problema com esse problema de mudança na vida. Mas você, quando vem para a espiritualidade, tem que haver mudança, pessoal. Espiritualidade sem mudança não é espiritual, é religiosidade. A pessoa continua o mesmo, não houve mudança, tem alguma coisa errada. Espiritualidade é para ter mudança mesmo, tá? E isso incomoda, tá, pessoal? Pessoa que é religiosa, quer ficar naquilo ali, né? Então, quando eu estou falando sobre essas coisas, que começa a tocar, ela não quer mudar aquilo, então ela começa a reagir, tá? É uma reação normal. Ela truncando com você, tá? Mas eu entendo o nível de consciência que estão aqui no meu canal. Eu entendo todos, tá? Todos que estão aí eu entendo. É graças a Deus, tá, pessoal? Comportamento das pessoas é plausível, tá? Pela influência da Matrix sobre ela, então é plausível ela ter esse tipo de comportamento. O que mais? Ele fala, a sabedoria é aplicada à palavra de Cristo em nossas vidas e que nos fortalece em nossa estrutura espiritual para resistir tudo que vem contra nós. Então, a gente vai colocando essa sabedoria, aplicando a palavra de Deus em Cristo em nossas vidas, no dia a dia, né? Em que quando a gente vai fazendo, vai fortalecendo a nossa estrutura espiritual. Então, a gente tem uma estrutura espiritual, pessoal. Entende? Como é que se diz? Uma estrutura espiritual para a gente, como é que se diz? Nos manter aqui. Então, que é essa, lançar essa coisa tanto ética e moral. Se a gente sai disso, acaba com a nossa estrutura. Entende? Então, ele diz, para resistir o quê? Tudo que vem contra nós. Então, para que você fique forte, pessoal, resista. Se você não está na base segura, você não vai resistir, tá? Sinto muito. Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa alicerce
da espiritualidade, pessoal. Espiritual, será que a Bíblia fala? A Bíblia, se a Bíblia não falar isso, pronto. Qual é a outro escrito que vai falar sobre isso? Então vamos lá. Mateus 7, 24 e 27. Isso aqui é Cristo falando, tá, pessoal? Se qualquer coisa, se você tem alguma coisa contra, reclame com Cristo, tá? Ele fala: todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra e a pratica, assemelhar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu o rio, assoprou o vento e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ponto, né? Aquele que ouve esta palavra e não cumpre, compará-lo-ei a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desce a chuva e corre o rio, assopra vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi o grande a sua queda. Então, o que é que ele fala aqui com essa, ele dando essa metáfora aqui, pessoal? Ele está falando de uma qualidade de um homem prudente e de um homem sensato. Então, o homem prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. Ele coloca, vai lançando as bases, fundamentos nessa palavra de Cristo. Que ele diz, aqueles que escutam as minhas palavras e a praticam. Então, o prudente, o homem prudente, ele escuta a palavra e coloca em prática. O insensato também escuta a palavra de Cristo, mas só que ele não lança a base sobre a rocha. Ele diz que ele constrói ali a religiosidade ali naquela areia. Então aquilo é superficial. Então quando vinha a tempestade, ele cai. Então, espiritualmente, ele cai espiritualmente. E quantos líderes religiosos já caíram aí, pessoal? Tem líderes religiosos que estão indo aí para a internet chamar o povo para o carnaval. Tem outros que estão orando pelo carnaval. Eu até vi aí foi um macumbeiro, um bruxo, né? Falando que o bruxo disse que não vai para carnaval, que tem muitos espíritos lá, pesado. Até o macumbeiro. Mas os pastores estão mandando o povo ir, tá orando lá pelo. Então, isso já está desviado, tá, pessoal? Da espiritualidade. Só tem ali o título, eu sou pastor. E vocês acreditam, tá? Vocês vão. Vocês gostam desses tipos de pastores, tá? Agora, do irmão Samuel aqui, vocês não querem nem saber, tá, pessoal? Não, irmão Samuel é muito chato. Então, é isso que ele fala. Então, tá falando de duas qualidades de pessoas, né? Que é um homem prudente e um homem sensato. Aonde ele está lançando, edificando essa espiritualidade dele. Outros estão edificando em cima da areia. E outros estão lançando sobre a rocha que é Cristo. Entende, pessoal? O que mais? Vamos lá. Lucas 14, 29. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podemos acabar, todos que o virem comecem a escarnecer dele. Então, é você começar a espiritualidade bem, né, pessoal? E depois você se desviar, não conseguir acabar, conseguir manter firme aquela estrutura da verdade até o fim. Isso aconteceu com a maioria dos líderes. Ele vai ser por isso que é escarnecido. Aí as pessoas, aí, ó, o que esses pastores, então, começam a apontar, está escarnecendo, porque ele não está construindo, lançando o alicerce na verdade, que é Cristo. Estão se desviando para várias coisas. Pode aqui, ó,
pode curtir carnaval, pode fazer isso aqui. Então, próprias pessoas vão escarnecer aí, é isso aí que é da verdade. Então, porque você não havendo posto o alicerce, se você não pôr o alicerce, não podendo acabar, né, a obra que Deus começou na sua vida. Todos que virem e começarem a escarnecer dele, vai começar a escarnecer da sua vida. É assim que você é cristão, é assim que é pastor? Olha aí, pessoal, quantas pessoas ficam escarnecendo por causa desses que se diz pastor, né? Estão fazendo aí. E é por isso que tem muita gente, tá, pessoal? Tem muita gente dessa aqui que vieram para o meu canal, que estava até magoado, que não tem mais pessoas de Deus, não tem mais, tá? Até encontrar meu canal aqui falando dessas coisas espirituais. Entende? Por causa que estava decepcionado com o sistema religioso, que ela não sabe que esse sistema aí é da Matrix. É para prender você, não para libertar você espiritualmente. Fazer você crescer. Entende? Até ela, porque ela não tem esse entendimento, estava dormindo, tá? Mas são pessoas até sinceras, que estavam lá com o coração sincero, estava lá no grupo, tá? Mas pela ajuda de Deus da espiritualidade, tiraram ela de lá, né? E agora se bateram aqui no meu canal. E hoje estão aqui, ó, agradecendo, obrigado, caminhando aí com a espiritualidade dela. Entende, pessoal? Tem muitos desses aqui no meu canal. Por causa de quê? Por causa desse escarnecimento aí que essas pessoas não lançaram a base dela, não construíram a espiritualidade dela sobre a base da verdade, do engano, né? Mentindo, principalmente esses líderes. E aí o quê? Muitas pessoas escarnecendo, muitas pessoas vendo e escarnecendo. E até impedindo das pessoas se aproximar da espiritualidade dela. A pessoa não quer, não quero saber mais, não, vou ler Bíblia, não, não quero saber, não quero saber de nada disso, não. Isso é tudo, esses são tudo ladrão, são tudo. Entende, pessoal? Eu entendo, tá, seu pensamento, tá? Mas não vai adiantar de nada, porque a espiritualidade está em você. Essas pessoas só foram atrapalhar você a não ajudar você a trabalhar a sua espiritualidade. Mas aqui, eu estou aqui ajudando. Você vê, não estou explorando ninguém. Com a ajuda de Deus aqui, a gente está, eu ajudando vocês com conhecimento, de vários conhecimentos, e vocês aí se fortalecendo. Tem pessoas aqui que entendeu, tá, pessoal? Me ajuda aí, tá? E tudo, mas não faço como as outras pessoas fazem. É campanha, é vender curso, sabe? Nada disso, tá, pessoal? Aqui é aberto para que todos recebam, tenham conhecimento e tome a sua decisão, pessoal. Tome a sua decisão se você quer a verdade ou quer o engano. Entende? Mas você precisa ter o conhecimento para ter uma decisão correta, pessoal. Entende? Se tem os falsos, existe também os verdadeiros. É isso que você tem que pensar, tá? Então, ele fala, vai escarnecer dele, né? Aí o que? Provérbio 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Então, por isso que a gente tem que ficar fazer justiça, né, pessoal? A gente ser justo, a gente ser equilibrado. Por quê? Os perversos, ele vai passar como a tempestade passa. Então, tempestade vem, né? Causa o maior alvoroço, destrói tudo, mas ela passa. Então é assim o perverso, o ímpio, né? Que faz impiedade. Mas quem vai permanecer para sempre é o justo, tá?
O que mais, pessoal? Vamos lá, as horas passam. Isaías 28, versículo 16. Por isso declara Yahvé, o Eterno: eis que coloco em Tissom, em Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Então, pessoal, será que é uma pedra visível que vai estar lá em Sião, né? Lá em Jerusalém? Será que é uma pedra, isso que o Isaías estava profetizando, pessoal? Você sabe o que é essa pedra angular? Paulo fala sobre ela, né? Pedro também fala sobre essa pedra. Então, ele diz que o declare Yahvé, o Eterno, né? Então, ele está trazendo para aquele povo: eis que colocarei em Tissom, em Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular. Então, a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. Você sabe quem são edificadores, né, pessoal? Não precisa eu falar aqui, né? Porque são um grupo aí, tá? Vocês conhecem esse grupo aí, tá? Vocês que estão no meu canal conhecem esse grupo dos edificadores, tá? Não vou falar, tá? Porque são um grupo aí forte, tá, pessoal? Vocês conhecem. E foi rejeitado, Cristo é rejeitado. Eles não adoram Cristo, eles adoram outra coisa aí. Vocês sabem o que eles adoram também, tá? Então, foi rejeitada a pedra preciosa, pedra angular, para estabelecer. Então, Deus colocou essa pedra angular para estabelecer alicerce verdadeiro e seguro. Por quê? Já tinha religião aí, tinha muitas coisas, mas não era um alicerce verdadeiro e seguro. Por isso que Deus colocou o Filho dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que existe, que a gente tem que se firmar aí, pessoal. Se alguém está falando de espiritualidade sem Cristo, não é espiritualidade. Por isso que eu coloquei o que é o alicerce da espiritualidade, né? Verdadeiramente é essa pedra angular, tá? Verdadeira e segura. Então, ele falou, nela está escrito, então vai estar escrito nessa pedra: quem crê em mim jamais será abalado. Então, tá, é em Cristo. Então, por isso que se a gente crê em Cristo, jamais a nossa vida será abalada. Tá, pessoal? Então, vamos lá? Vamos lá. Tem mais aqui, tá, pessoal? Então, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 15. Vamos ler aqui. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Então, quem é que está falando aqui, pessoal? É o apóstolo Paulo, né? Ele fala que usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor. Então, ele está construindo. O que é que ele está construindo? Está construindo casas, prédio, pessoal. O apóstolo Paulo construiu isso. Você entende que ele está falando de uma forma figurada? Então, ele está falando de uma forma figurada. Ele está dizendo que ele é um trabalho, eu faço um trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce. Então, quem é essa pedra? Quem é esse alicerce que Paulo estava dizendo que estava construindo? Então, Paulo trabalha como pedreiro na base da obra. Ele está colocando lá o alicerce, né? Outro constrói em cima dele. Então, outro vem, então ele constrói o alicerce e outro estão vindo e construindo agora a casa. Não é assim? Então, porém, cada um deve construir com cuidado. Então,
construa com cuidado, no prumo, certinho, porque para a casa não sair torta, a casa não cair. Entende, pessoal? Tudo isso é figurado para falar da vida espiritual da pessoa, tá? Aí ele vê, cada um deve construir com cuidado. Por quê? Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Então, construa com cuidado. Deus já colocou o alicerce. Então, através de Cristo, os apóstolos, né? E os profetas. Então, é nessa base que a gente tem que construir a nossa espiritualidade. Se você sai disso, tá fora. Tá fora. Vocês gostam, né, que eu fale isso, né, pessoal? Então, tá fora da espiritualidade. Espiritualidade sem fazer esse alicerce na rocha que é Cristo, tá fora, pessoal. Ah, mas ele faz espiritualidade aqui, tá fora, é outro espírito, é outra coisa, então até pode ser até espírito do demônio, espírito maligno. A gente tem que construir a nossa base sobre esse alicerce. Que ele diz que porque Deus já pôs, então Deus já pôs um alicerce, pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Então, Jesus Cristo é o alicerce da vida espiritual. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então, não pode ser. Já tem um alicerce. Ah, eu quero tirar esse alicerce aí e colocar. Não pode. Ele é o único alicerce seguro. Foi o que foi profetizado lá por Isaías. Deus pôs esse alicerce. Eu vou colocar uma pedra experimentada, uma pedra angular, para vocês lançar aí seus princípios morais nessa pedra. Você sabe quem é a pedra, né, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Ele fala. Como é? E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata e pedra preciosa para construir em cima desse alicerce. Então, uns estão usando ouro, prata, pedras preciosas, né? Para construir em cima desse alicerce. E ainda outros usam madeira e capim ou palha. Então, tá pegando até as coisas, mas está construindo a sua casa como madeira e palha. Outros colocam a pedra preciosa, então a ganância, né? Ouro. Entende? Então não pode colocar sobre esse alicerce essas coisas. E você também não pode construir como madeira, coisas que espalhem. Então, você tem que construir com uma coisa que suporte o fogo. Então, o ouro, né? O ouro suporta o fogo. Aí ele fala, madeira e palha, né? O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Então, vai mostrar aonde você está pondo a sua espiritualidade. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada um. Então, vai ter um fogo aí que vai queimar. Então, isso não é literal, tá, pessoal? É espiritualmente para ver aonde que você está colocando a base da sua espiritualidade. O alicerce, né? Então, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Então, por isso que não importa aqui a quantidade, tá, pessoal? É a qualidade do que está fazendo. Então, teve muitas pessoas aqui falando, né, meu filho? Nossa, qualidade muito boa, tá? Não de imagem, dessa iluminação, mas a qualidade do assunto que eu estou falando. Tá? Porque isso aí ainda não tem qualidade, um bom microfone, tá, pessoal? Por isso que o celular deu aqui, parou até de gravar e tudo. Eu estou gravando de novo, tá?
Mas o que é que da qualidade que ele estava? Qualidade que é a pessoa estar no alicerce dessa pedra que é Cristo, lançando a ética, moral. Então, essa qualidade é que o fogo vai determinar. Entende? Vai mostrar se você tem essa qualidade, provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce, né, que é Cristo, resiste ao fogo. Então, qual é a sua construção que você construiu? Vai resistir ao fogo? Então, o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se estivesse passando pelo fogo para se salvar. Então, ele pode ainda se salvar se ele resistir até o fogo aí, ele passar pelo fogo, para ele ser salvo, a receber a recompensa, tá? Mesmo esses aí que estão numa espiritualidade errônea, ele vai passar pelo fogo. Se ele resistir mesmo, ele vai ser salvo. Senão, ele vai ser consumido pelo fogo aí. É? Esse fogo, pessoal, são várias coisas, tá? Tribulações, tentações do mundo, tá? Então, será que você já não caiu na tentação? Olha aí, os pastores, os líderes, eles já caíram da espiritualidade. Ele pode ser salvo se ele passar por ele se arrepender. Entende? Já teve muitos que já caíram aí. Já perderam a sua espiritualidade. Estão aí só com, é o que eu vou falar no outro tema, né? Uma espiritualidade egóica, só do ego. Entende? Então, veja que coisa maravilhosa Paulo traz aqui para ele falar sobre o alicerce e o que você está construindo a sua espiritualidade. Ni que? Ni Cristo, mas construa verdadeiramente, não fazendo uma casa de palha, de madeira, porque o fogo, quando vir, são as tempestades, os problemas, as coisas, vai derrubar você espiritualmente. Vai cair a casa toda espiritual. Tá? Então, vamos lá. Efésios 20, Efésios 2, 20. Vamos ler. Né? Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver aqui. Marcar aqui. Efésios 20. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Então, é aí que a gente tem que lançar. É o que Paulo fala. Edificado, então, vocês, irmãos espiritual, aquele que despertaram verdadeiramente, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. De quem? De um anjo? Sobre o fundamento de um anjo? De um espírito aí qualquer? A palavra é clara, pessoal. Qual é o fundamento onde a gente tem que lançar? A nossa base. Ah, você vai crendo no que o anjo falou isso. O espírito me disse, o ET me falou isso. Foi isso que os apóstolos... Então, edificado. Então, onde é que você tem que ser edificado? Para construir a sua casa espiritual. Porque vai ter um fogo que vai passar, e se você não está edificado sobre esse fundamento, vai queimar e você vai se perder. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, então, como Isaías, profecia de Isaías, de Daniel, né? Sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular desse alicerce. Então,
Cristo tem que ser a pedra principal. Então, os apóstolos é o apoio dessa pedra principal. E os profetas. É aí que você tem que lançar, tá, pessoal? É claro, mas por que, que as pessoas estão errando, pessoal? Por que está errando, não está edificando a sua fé, lançando seu fundamento, né, naquilo que os apóstolos estão falando? Não estão observando aquilo que os apóstolos estão falando. Os profetas estão falando. E o próprio Cristo, que é o alicerce, que Deus pôs esse alicerce. Por que, que vocês não estão ouvindo isso? Tem espírito de engano aí, tá? Até no meio da igreja que se diz evangélica, se diz que está pregando o evangelho. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Ele fala, 2 Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece o seu. Aparta da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, pessoal, existe um selo que você vai ser selado. Por isso é o selo do Espírito Santo, né? Aonde você lançou o fundamento de Deus, vai permanecer inabalável. Então, só aquele que está sendo guiado pelo Espírito, ele vai ter esse selo. Então, o selo é uma autentificação. Foi selado, né? Então, ele fala, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e é autenticado com este selo, com esse selo, que é o selo do Espírito Santo, né? O Senhor conhece o selo. Então, ele conhece aquele que está selado. Não adianta, tá, pessoal? Você pode ir para a igreja, cantar, dar pular, dar pinote. Ele conhece aquele que tem o selo. Não adianta, tá? Você vai estar enganando você e ao próximo, mas a Deus não. Que ele conhece aquele que tem o selo. Ele conhece o seu. Então, o Senhor conhece. Então, aparta-se da injustiça. Então, todo aquele que tem o selo, ele aparta da injustiça, pessoal. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo que professa, ele tem que se apartar da injustiça. Deu para entender agora, pessoal? Então, todos que estão praticando injustiça aí, pessoal, não tem o selo do Senhor. Então, não é conhecido por Senhor. Todos que estão praticando injustiça, mas todos que estão praticando injustiça, fazendo bem, esses são de Deus. E aqueles que são de Deus, ele lança o fundamento nos profetas, nos apóstolos e em Cristo. Porque ele reconhece, sabe, que o alicerce da espiritualidade dele é Cristo. Tá bem claro, né, pessoal? Precisa eu falar mais, né? Então, vamos lá. Deuteronômio 32, versículo 15 e 18. Então, pessoal, Deuteronômio é lá do Pentateuco, né? Antigo Testamento. Tem gente aqui que quando eu leio o Antigo, mas isso aí é Antigo Testamento, irmão. Será que tem a ver agora com a nova aliança, nova espiritualidade? Todas as coisas, tá, pessoal? Serve para a nossa consciência. O que foi escrito para a nossa consciência. A gente vai tirar ali como base essas coisas para a gente evoluir espiritualmente. Então, a gente vai aprender lá o que é que aconteceu em Deuteronômio 32, versículo 15 até o 18. Vamos ler. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou Deus que o fez e o rejeitou a rocha, que é o seu Salvador.
ele o deixará deixaram com ciúme por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos detestáveis. Sacrificaram a demônios que não são deuses, a deuses que não conheceram, a deuses que aos seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. Então, veja, pessoal, o que aconteceu naquele tempo, acontece hoje. Então, por isso que eu disse, o que está escrito serve como exemplo para a nossa consciência. Então, o que é que aconteceu? Cidadão aqui engordou e deu um pontapé, né? Vocês engordou, então o povo todo engordou-se, pesado e farto de comida. Agora, por que eu vou querer saber de Deus? Então, por isso quando a pessoa está assim, a pessoa não quer saber de Deus, pessoal. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha. Então ele rejeitou. Como é que ele estava fazendo isso, pessoal? Ele fala aqui, rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Então essa rocha é o Salvador. Então que é Cristo. Cristo já estava ali e os pessoal já rejeitando, pessoal, a pedra. Por isso que a profecia de Isaías, eles colocam a pedra lá em cima, né? Eles os deixaram com ciúme por causa dos deuses estrangeiros. Então, essa rocha deixou você porque provocou. Deus não vai dividir a glória com outros deuses. Então, deixou você. Deixaram eles. Então, eles caíram e começaram o quê? A adorar Deus estrangeiro. Então, deuses que não eram nem da, da, da realidade dele ali. Então, outro vinha trazendo, esse é o Deus não sei o quê. Aí eles começavam, Deus do sol, o Deus da lua, o Deus, né? Começaram a adorar. Então, largaram a verdadeira rocha. Então, está construindo a espiritualidade aonde? Então, provocaram, então ele fala, estrangeiro e provocaram com seu ídolo detestável. Então, provocaram o verdadeiro Deus. O Deus que estava ajudando ele ali. Eu sou Deus, então por que vocês estão buscando esse Deus? Por que vocês não querem ficar na rocha? Por que vocês estão largando os fundamentos? Por que vocês estão deixando? Esse Deus está muito com muita severidade. Eu vou buscar outro Deus. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, sacrificaram a demônio. Nossa, pessoal, então, são os demônios que apareceram para receber adoração no lugar do próprio Criador. Que não são deuses. Então, esses demônios não são deuses. A Deus que não conheceram, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Então, vocês estão adorando até deuses que você nem conhece, né? Nem os seus antepassados adoraram esses deuses. Vocês abandonaram a rocha. Então, saíram da rocha do alicerce da espiritualidade. Então, saíram dos princípios tanto éticos, morais. Saíram da rocha. Tá? Que é Cristo, né? Que o gerou. Então, que gerou você. Vocês que esqueceram do Deus que fez nascer. Então, você está esquecendo do Deus que fez você nascer aqui. Colocou você aqui para você fazer um propósito e você está se bandeando por outro lado. Olha como isso é grave, pessoal. Olha o que está acontecendo hoje também. Muitos se debatendo, largando a rocha verdadeira.
Agora você vê, tem pastor que não tem mais princípio moral, ético. Largou a rocha. E aí já está começando a adorar outros deuses aí. Você sabe outro deus, né? O bodinho. A maioria das igrejas evangélicas está adorando esse bodinho aí, não sabe. Quando corre o Deus Mamon, dinheiro, tá? A maioria, pessoal, são poucas que não entram nesse processo. Eu sinto muito, foi por isso, tá, pessoal, que eu abri meu canal, eu não participo de nenhum grupo desse. Então, olha quantos grupos religiosos tem, mas eu não sou afiliado a nenhum, não recebo ajuda de nenhum, não sou afiliado a nenhum grupo desses daí, nem mesmo os grupos dos espiritualistas. Porque também tem alguns que se desviaram. Eu sinto muito, tá, pessoal? Como é que se diz? Eu quero estar em comunhão, mas com pessoas que tenha estar verdadeiramente firmado na rocha. Não se desviar sua espiritualidade por coisa nenhuma nessa vida. Mas está difícil, tá, pessoal? De encontrar assim, tá? Mas com a ajuda de Deus, né, pessoal? A gente vai encontrando pessoas que vai nos ajudando nessa caminhada. Aí ele fala, 1 Samuel, olha aí meu xará aí, ó. 1 Samuel 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Então, não há rocha segura, não há nada. Então, Samuel reconhece isso. Não há. Então, meu xará reconhece, então eu também tenho que reconhecer, né, pessoal? Samuel aí, ó. 1 Samuel 2, versículo 2. Então, não há rocha. Então, ele sabia dessas rochas. O pessoal antigo sabia que existia uma rocha aonde a gente tinha que se firmar. Já foi profetizado Cristo que é essa rocha. Tá? E a maioria dos religiosos agora estão rejeitando essa rocha, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? O que mais? Isaías 26, versículo 4. Confia para sempre no Senhor, pois é eterno. Somente Yahvé é a rocha que vive eternamente. Então, somente esse Deus que é a rocha, ele vive eternamente. Entende, pessoal? É claro, então, veja, os antigos, né? Está escrito aqui nas escrituras, né? As pessoas que vinham, ele tinha conhecimento dessa rocha. Que essa rocha é representada agora por quem, pessoal? Por Cristo agora, que a gente conhece, que é o Cristo, nosso Cristo Jesus. Mas Cristo já estava ali, a rocha já estava ali, e muitos estavam rejeitando. Espero que hoje, tá, vocês não rejeitem a rocha, tá, pessoal? Que é Cristo, né? Aí vamos lá, vamos continuar aqui. 1 Pedro 2, versículo 4 e 6. Vamos ler aqui, né, pessoal? É importante a gente ler, tá? Ele fala, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vós mesmo, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Entende agora que é a casa espiritual, pessoal? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras.
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. O que nele crê não será de modo algum envergonhado. Da onde Pedro tirou isso? Não foi de Isaías? Aqui, ó, Isaías. Como é? Isaías, a gente leu aqui, Isaías 28:16. Que Deus pôs a pedra, então, o alicerce verdadeiro e seguro. Nele está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Não vai ser abalado, envergonhado. Não vai ser. Da onde Pedro tirou isso, pessoal? Você entende que ele está seguindo os profetas, ele está seguindo o Espírito? Pedro, então, o que é que ele fala para os irmãos? Ele diz: chegai-vos para ele, pessoal. Chegue para ele. Quem? A pedra que vive. Quem é essa pedra que vive, pessoal? Essa pedra fala, essa pedra vive. Por isso que quando lá Moisés, quando o povo estava lá com sede, né? E Moisés, o povo falando com Moisés se irou. Então, o que é que a pedra falou para ele? Né? Fale com a pedra que ela vai conceder água para o povo. Mas o que é que ele fez? Ele bateu na pedra. Aquela pedra representava Cristo, pessoal. Ele se retou logo, pá! Aí a pedra jorrou água. Lembra dessa passagem? Tá aí na escritura, tá? Então Cristo já estava ali, pessoal. Tá? O profeta que era Moisés se invocou logo, bateu para sair logo. Ah, esse povo tá aqui me azucrinando. Então, não é para bater na pedra, tá, pessoal? Que é Cristo, a pedra representa Cristo. Então, chegai-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Então, ela foi rejeitada pelos antigos, rejeitada pelos os edificadores, tá? Do tempo de Cristo. Mas para com Deus, então, mas essa pedra foi eleita para com Deus como preciosa. É o que está lá escrito lá em Isaías. Ele diz assim: a rocha experimentada, uma preciosa pedra angular. Né? Então, ela é uma pedra preciosa para Deus, que é Cristo. Tá? É uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra viva. Então, quando vocês se alicerça nessa pedra que é Cristo, você se torna também pedra. Se torna uma pedra viva de Deus para ser usado também. Como Cristo foi usado pelo Espírito. Então, vocês, ele fala, vós mesmo, então, os irmãos, aquele que é espiritual, como pedra que viveis, sois edificado casa espiritual. Então, você se torna a casa de Deus, a casa espiritual. Para ser o quê? Para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, é por intermédio dessa pedra, que é Jesus Cristo, que você vai oferecer o seu sacrifício agradável a Deus. Por isso está na Escritura. Por isso que ele então está usando a Escritura. Lá de Isaías 28:16. Pedro está usando aqui, ó. Então, o que é que fala lá? Ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e que nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, essa é o nosso alicerce da espiritualidade, tá, pessoal? Essa pedra rejeitada por muitos homens. Mas a gente não tem que rejeitar ela, a gente tem que crer nela, tem que nos alinhar a ela, tem que nos achegar a ela, porque é uma pedra viva,
É uma pedra que está para a gente suportar as dificuldades da nossa vida, nos ajudar nos momentos difíceis. Tá, pessoal? Tá claro, né? Acabou. Nossa, 60 minutos, ó, pessoal. Na hora que tá bem gostoso, né? A gente já tá entrando no clímax. Aí as horas já chegou. 60 minutos. Mas vamos parar aqui, tá? É, amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade. Então a gente tá na quinta parte, então a gente vai para sexta, né, pessoal? Sexta parte, vou marcar aqui. Sexta parte, pronto. Sexta parte amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? Eu estarei aqui para a gente continuar esse estudo aí da pedra, a gente continuar esse estudo aí da espiritualidade, do alicerce da nossa espiritualidade. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês novos, vocês que compartilharam, vocês que, como é que se diz? Aqueles, né, que se manifestam, aqueles que comentam aí, obrigado também, tá, pessoal? Porque tem muitos aí que não se manifestam, não comentam. Graças a Deus também por ele, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!